É isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente a que horas vocês vão ver esse vídeo, mas estamos aqui iniciando o segundo bimestre. O tema da aula de hoje é matrizes e seus significados. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Não vou pedir para você se inscreve no canal, dar seu like, não é isso não. Você deve saber melhor do que eu que alguns colegas de vocês têm encontrado dificuldades em acessar o centro de mídia, assistir às aulas. Então, um favor que eu peço para vocês é o seguinte: você que está conseguindo ver esse vídeo, pega esse botão compartilhar aí embaixo. Compartilha com eles, por favor, seja por e-mail, por WhatsApp, a forma que você achar melhor. Mas façam que esse vídeo chegue aos seus colegas para que eles tenham pelo menos a oportunidade de ver a explicação. Outra coisa, sobre você que está com dificuldade, eu não tenho como chegar até você se você não me enviar um e-mail, tá? Ou e-mail, ou Hangouts, como eu já expliquei para vocês. Posso até fazer um outro vídeo. Por WhatsApp não vai rolar, que eu não vou conseguir gerenciar isso, tá? Por isso que eu não entrei nessa. Mas, de qualquer forma, eu posso te ajudar se eu souber como. Então, você que está com dificuldade, me manda um e-mail, fala onde que você está com dificuldade. Você me mandou um e-mail pedindo ajuda? Ótimo, só que manda outro agora, me falando como eu posso te ajudar para ver o que eu consigo fazer pelo seu aprendizado, tá ok? Então, vamos lá ao tema da nossa aula hoje, que é matrizes. São tabelas de números reais utilizadas em muitos ramos da ciência e da engenharia. Os computadores utilizam matrizes, mas vamos pegar esse exemplo aí embaixo que fala do peso, a idade e a altura de 5 pessoas. Antes de explorar essa tabela, lá embaixo está lá que o conjunto ordenado dos números que formam a tabela é denominado matriz e cada número é chamado elemento da matriz. Por que os elementos são tratados dessa forma? Você tem cada um desses elementos tem um lugar certo dentro da matriz e todos eles têm um número determinado de linha e um número determinado de coluna. Tá? Então, por exemplo, esse 70, que está aí na primeira linha, na segunda coluna, ele não está aí aleatoriamente, ele se refere aqui ao peso do Paulo. Vem do peso em quilos do Paulo. Então, esse 70 se refere a isso. A massa do Paulo é de 70 kg. Tá? Então, a função desse 70 é determinar o peso do Paulo. Então, ele tem um motivo para estar aí, ele não está aleatório. Da mesma forma que o 23 anos ali, ó, 23 na coluna do lado, se refere à idade do Paulo. E a altura de 1,70 m se refere à altura do Paulo. E assim com todos os exemplos aí. Uma matriz tem todos os seus elementos com seus devidos lugares dentro da sequência. Cada um tem a sua identificação e posicionamento correto. Matematicamente, esse posicionamento também pode ser obtido. Ele pode ser obtido como? Vamos olhar esse exemplo aqui. Ó. Nós temos duas representações diferentes. A primeira usando colchetes, ó, que é a representação desta forma. Ou a outra é usando parênteses. Quem já fez simulado para o Enem, vestibulinho, deve ter visto uma representação de matrizes desse tipo. Vocês vão entender logo por que essa representação não aparece neste momento que a gente está ensinando a matriz. Que ela se refere ao determinante, a gente vai aprender o determinante de uma matriz logo mais à frente, tá bom? Neste exemplo aí que ó, esse é uma matriz de ordem 5×3. Por que 5×3? Ó? São 5 linhas e 3 colunas. Então, sempre vai aparecer primeiro o número de linhas e depois o número de colunas dessa matriz. Isso é importante porque a gente vai aprender logo mais, tá? Então aqui, ó, apesar de não ter os dados como no exemplo anterior, ó, a que se refere? Ó, Paulo, José, João, Pedro, Ari, peso, a idade, a altura. Apesar de ela não ter essas informações, os dados dela estão representados aí. Ó. Então, ó, lê-se 5×3. Isto é uma matriz formada por 5 linhas e 3 colunas. Representa-se uma matriz colocando seus elementos entre parênteses ou colchetes. De forma abreviada, podemos escrever uma matriz como... Presta muita atenção nisso aqui. Que, ó, A. Este A maiúsculo significa o nome da matriz. Pode ser qualquer matriz, tá? A letra maiúscula representa o nome. O que é isso aqui entre parênteses? Ó? O A minúsculo se refere ao que? A um elemento desta matriz A. O I e o J é o número da linha, o número da coluna. Por exemplo, 60 aqui, ó, ele está na segunda linha, primeira coluna, não é? Então, se essa aqui é a matriz A, o 60, ó, o elemento A
que ocupa a segunda linha, primeira coluna, é 60. Ó, aqui, por exemplo, é o elemento que ocupa a terceira linha na segunda coluna. O elemento da terceira linha, segunda coluna, é o 21. Tá vendo? E assim por diante. Se a gente pegar esse aqui, ó, o elemento que está na quarta linha, terceira coluna. O elemento que está na quarta linha, terceira coluna, é igual a quanto ali, ó? 1,72 e assim por diante. Viu? Isso não vai mudar. Então a estrutura da matriz, a cara como ela vai ficar, é exatamente isso. E o que é isso aqui, ó? O que significa isso? Esta é uma lei de formação. No caso desta, ó, a matriz A, ela é formada por elementos do tipo IJ, ó, linha e coluna. Por que o I é linha e o J é coluna? Gente, tem um significado nisso, mas eu não vou explicar para vocês neste momento, que é para não confundir com conceitos que vocês estão vendo, tá? Depois eu posso até trazer esse conceito para vocês, mas vamos focar no significado dela agora. De forma abreviada, podemos escrever tal. Ó, a IJ, né, que é o elemento da matriz, é definido por... O I é um elemento maior ou igual a M, a 1, e menor ou igual a M. O que seria este M? O M seria aqui ó, o número da linha, de linhas. E aqui, o 1 é menor ou igual ao J, que é o número da coluna, menor ou igual a N, que é o número de colunas da matriz. Ou seja, este I e este J tem que ser maior que 1, porque é o número de linhas, e menor que o M, que é o número da linha, né, no caso, e o M, que é o número máximo de linhas aqui. Então, isso pode parecer muito detalhe para você nesse momento. Quando que isso vai fazer sentido? Quando você começar a desenvolver as matrizes desse tipo. Vamos para a atividade 1 agora. Olha lá, seja a IJ a representação de um número de um elemento de uma matriz na linha I e coluna J, escreva as matrizes a seguir. Então, como a gente resolve esse tipo de exercício? A primeira coisa que a gente precisa é definir a estrutura dessa matriz, como que ela vai ficar, para depois calcular os termos um por um. Então, aí na letra A, nós temos A, sendo AIJ uma matriz 2 por 3, ou seja, 2 linhas e 3 colunas, onde AIJ é igual a 2I mais 3J. Então, primeiro de tudo, como que vai ficar essa sua matriz? Ela tem 2 linhas e 2 colunas, certo? 2 linhas e 3 colunas. Então, ó, como fica dividido os elementos nessa matriz de uma forma genérica? Ó, o A11, que é o elemento da primeira linha, primeira coluna, ele vai estar aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. E esse aqui é o A21, o elemento da segunda linha, primeira coluna. Ela tem 2 linhas e 3 colunas. Então, vamos lá, a segunda coluna vai ficar aqui, A12. E depois, A22, que é segunda linha, segunda coluna. Tá? Deixa eu arrumar isso aqui para não te confundir. E aqui vai ser o A22. E a terceira coluna vai ser o quê? A13 e o A23, certo? E agora? Agora o que a gente faz? A gente precisa definir os membros dessa matriz. Definir como? O que nós temos de informação? Onde a IJ é 2I mais 3J. O que significa isso, Leandro? Esta vai ser a lei de formação dessa matriz. Então, a gente vai calcular. Calcular como? Cada elemento dele, ó, a IJ vai ser 2I mais 3J. Ou seja, 2 vezes o valor do I mais 3 vezes o valor do J. Traduzindo, a gente vai fazer aqui o A11 é igual a 2 vezes... Qual é o valor do I aqui? 1. 2 vezes 1 mais 3 vezes... O J aqui é 1 também. Mais 3 vezes 1. Então, ó, A11 é 2 vezes 1, 2. 3 vezes 1, 3. 2 mais 3, 5. Então, aqui, ó, a gente já pode ir colocando aqui na matriz, aqui, ó, a primeira linha, a primeira coluna é 5. E depois o A21, vamos fazer coluna por coluna, fica mais fácil, né?
2 vezes qual é o valor do I aqui? 2. Então, 2 vezes 2. Mais, qual é o valor do J? É 3 vezes 1. Então, ó, aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. O elemento aqui de baixo é 7. Vocês viram como não é nada muito complicado? O que a gente não pode perder de vista é exatamente isso. Por quê? A base do entendimento de matrizes passa por aqui. Então, a gente vai fazer agora a segunda coluna. Ó. A1, 2, tá vendo? Qual é o valor do I? O I aqui é 1. Então, 2 vezes 1 mais 3 vezes qual é o J? 2. 3 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 é dar 8 e assim por diante. Ó, A1, 2 é 8. Tá vendo? E assim por diante. O que mais a gente vai fazer agora? O A2, 2. Certo? Então, 2i mais 3j. Se ficou muito rápido, depois comenta aqui embaixo que a gente dá um jeito de retomar. 2 vezes 2, 4. Mais 6, 10. Então, segunda linha, segunda coluna é 10 o valor dela. E depois, ó, e a terceira coluna, ó, A1, 3 é igual a 2 vezes 1 mais 3 vezes 3. 9 mais 2, 11. Então, aqui, ó, 11. E, por último, o A2, 3. Desculpa a letra aí, gente. Tem dia que essa mesa falha. 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. 2 vezes 2, 4. Mais 9, 13. Tá vendo? E nossa matriz está formada, pessoal. Tá vendo? É exatamente isso que vocês vão fazer aí. E assim com todos os outros exercícios. Ele te deu uma lei de formação e você vai aplicar montando a matriz com seus determinados valores. Tá ok? Teria até uma regularidade aí? Teria. Mas não vamos fazer isso agora não. E o momento de perceber regularidade vai ser mais para frente. Então, sobre essa atividade 1, eu vou fazer mais um desses exercícios com vocês e deixar para vocês terminarem esta atividade 1 aí. Ó, este exercício B é interessante também. É uma matriz 3x3. É uma matriz 3x3, onde B e J é igual a I dividido por J. O que significa isso? Primeiro de tudo, vamos estruturar nossa matriz igual a gente fez lá no exercício anterior, né? Estruturar como? Ó, a matriz é uma do tipo 3x3, então, ou seja, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas. Então, ela vai ter lá o B11, o B12 e o B13. 13 não, ó. Isso é uma coisa muito normal de acontecer, a gente se confundir na hora que está montando a matriz. Por isso é importante fazer com atenção, tá? Ó, B11, porque a primeira linha é primeira coluna. Ó, segunda linha, primeira coluna. Terceira linha, primeira coluna. Aí você vem aqui, ó, B12, ó, primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, segunda coluna. E a última coluna é B13, primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. E B, terceira linha, terceira coluna. Vocês devem ter reparado que esta matriz tem um número de linhas igual ao número de colunas. Isso é o que a gente costuma chamar de matriz quadrada, tá? Então, o que a gente faz agora? A gente vai montar, identificar os elementos da matriz de acordo com esta regra de formação. Ou seja, B e J é igual a 1 a I sobre J, ou seja, B11. Isso é igual a quanto? I, qual é o valor do I aqui? 1 sobre o J, que é 1. Ou seja, o B11 é 1. Então, o elemento que ocupa a primeira linha, a primeira coluna desta matriz é 1.
E aí, vamos em frente, né? O elemento que ocupa a segunda linha, primeira coluna, é igual a quanto? Ao I, que é 2, dividido pelo J, que é 1. Ou seja, o elemento que está na primeira linha, na segunda linha, primeira coluna, é 2. Ou seja, o segundo elemento aqui é 2. E o B31, né? Ó, B31, terceira linha, primeira coluna. Qual é o valor do I? 3. Qual é o valor do J? 1. 3 dividido por 1 dá 3. Então aqui, ó, 3 é o primeiro, terceira linha, primeira coluna. Tá vendo? A primeira coluna nossa já está completa. E a segunda coluna? Vamos lá. Segunda coluna seria o quê? B12. Ó, o I é 1 e o J é 2. Precisa quebrar a cabeça, ficar fazendo conta, deixando decimal? Claro que não. Deixa na forma de fração mesmo. Tá? Ó, B22, segunda linha, segunda coluna, nós temos o quê? Ó? O I vale 2, o J vale 2. 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, segunda linha, segunda coluna é 1 o elemento dela. Vamos ver o que mais aqui. Nós temos o B, terceira linha, segunda coluna, onde o I é 3, o J é 2. Precisa quebrar a cabeça fazendo conta aqui. Por mais que vai dar 1,5, não precisa fazer a conta. Pode deixar na fração mesmo. Se é irredutível, deixa lá. Ok? E por último, a nossa terceira coluna. Ó. B13. Ó. O I é 1, o J é 3, 1/3 é o valor do B. Então, ó, 1/3. Tá vendo? O que mais que nós temos ali? Ó? Segunda linha, terceira coluna. O I vale 2, o J vale 3, 2/3 não dá para simplificar. Nós temos aqui 2/3. O que mais que nós temos aí? O B33, ó. 3 dividido por 3, que dá 1. Tá vendo? E assim terminamos mais uma matriz. Pessoal, uma coisa importante que eu tenho a dizer para vocês. Quando nós temos uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas, essa matriz tem um nome especial. Ela é chamada de matriz quadrada, tá? Então, ela tem uma característica aqui, ó. Nós temos aqui... Esse nome é importante guardar. Isso aqui se chama diagonal principal, tá? Da matriz. Toda matriz quadrada, ela tem uma diagonal principal. E, consequentemente, ela tem também uma outra diagonal que é chamada de diagonal secundária. Tá? É chamada de diagonal secundária, tá? Por que eu estou reforçando esses conceitos agora? Porque nós vamos precisar usar logo quando a gente estudar determinantes, tá? Então, pessoal, e aí? Na letra C, nós temos a matriz C, onde C e J é igual a I quadrado mais J. E temos uma matriz 4x1, ou seja, 4 linhas e uma coluna. Eu ia deixar para vocês fazerem, mas só tem algumas particularidades que eu vou fazer com vocês. E vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem depois, que já é mais uma atividade valendo nota. Tá bom? Então, a primeira coisa, essa matriz vai ficar com que cara? C11, C21, C31
e C, 4, 1, certo? Esta nossa matriz vai ficar desta forma. Como fazemos para calcular agora os termos dela? Vou deixar um espaço ali que a gente responde ali do lado mesmo. Então, vamos lá, vamos mudar a cor aqui um pouquinho. O C11 vai ser que cara, ó. O C11 vai ser I ao quadrado mais J, certo? Então, 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado, 1. Mais 1, 2. Então, aqui, primeira linha, primeira coluna, é 2 o valor dela, tá vendo? C2, 1. O I ao quadrado, ó. O I é 2. 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, gente. Mais 1, 5. Então, o elemento da segunda linha, primeira coluna é 5. E o C, 3, 1. 3 ao quadrado, mais 1. 9 mais 1 dá 10. Então, terceira linha, primeira coluna é 10. E o C, 4, 1, vai ser igual a quanto? 4 ao quadrado, mais 1, igual a 17. Então, terminamos aqui a nossa matriz C. Um outro aviso importante que me ocorreu aqui agora. Vocês não se preocupem com relação a aquela clássica, vai ser só isso, a gente vai fazer isso o tempo todo. Não, por que vocês estão aprendendo dessa forma? Para que vocês possam interpretar situações onde esse conhecimento de matriz se faz necessário, que é o caso da próxima atividade que a gente vai fazer. Ok? Item D. Ó, o item D é uma matriz do tipo 1 por 3, onde D e J é igual a I menos J. Para quem não se lembra, essa expressão aqui é o que a gente costuma chamar de lei de formação de uma matriz. Aqui, como vai ficar essa matriz se ela é 1 por 3? Ó, é D, B não. D, 1, 1. D, 1, 2. E D, 1, 3, tá vendo? Vamos fazer essa mais rápido, sem fazer conta? Ele está dizendo para a gente que D e J é I menos J. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? Ó? I menos J, tá vendo? 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 1 menos 3, menos 2. Nossa, isso pode acontecer, Leandro? Pode sim, sem problema nenhum. Vendo? A gente aprende a fazer as contas no primeiro momento, que é para a gente ir se familiarizando com essa estrutura. Dominou, pessoal? Pode ir em frente, tá bom? Lembrando, se você tiver dificuldade com isso, me fala, eu não tenho como adivinhar, hein? Eu consigo ajudar? Consigo, mas eu preciso que você me fale como, tá bom? Me fala onde você não está entendendo, que eu tento fazer. Ah, Leandro, não estou entendendo nada desde sempre. Então tá bom, a gente faz igual. Lembra, a primeira atividade que eu passei para vocês foram o quê? Eram as 4 operações básicas. Se você teve dificuldade ali, me fala também, a gente busca um jeito de trabalhar, não sei como, tá? Letra E. Esse exercício é interessante de fazer. Ele está dizendo que vai ser 2 se o I for maior ou igual a J. E menos 1 se o I for menor que J. Então, o que a gente faz? A gente não precisa fazer conta. A gente vai primeiro estruturar esta matriz. Estruturar como? Ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então, ela vai ter que E1, ó, E2, 1, E3, 1, E4, 1, E1, 2, E2, 2, E3, 2, E4, 2. E vai ter momentos que isso vai parecer um C, mas você já sabe que é um E. Então não tem problema nenhum, tá? E1, 3, E2, 3, E3, 3 e E4, 3.
Por que é importante a gente saber exatamente essa estrutura toda? Que é para a gente poder responder isso sem se confundir, porque a gente não vai ter conta para fazer ali. Como a gente vai colocar essas respostas? Ó, é 2 se o i for maior ou igual a j. Onde que o i é maior ou igual a j? Primeiro, a diagonal principal. A diagonal principal não, né? Mas os primeiros. Vamos na primeira coluna. 1 é igual, certo? Então aqui vai ser 2. E 2, 1, o i é maior que j, certo? E3, 1, o i não é maior que j? Então 2. E4, 1, o i é maior que j, certo? É 2. Vamos lá. Segunda coluna. E1, 2, o i é menor que j, então vai ser menos 1. Vendo? Ó, E2, 2 é igual, é 2. E3, 2, o i maior que j, certo? Então é 2. E4, 2, o i é maior que j, então 2. Tá vendo? E na última coluna, 1, 3, o i é menor que j, então é menos 1. 2, 3, o i é menor que j, então é menos 1. 3, 3, o i é igual ao j, então é 2. E por último, E4, 3, o i é maior que o j, então é 2 também. Tá vendo? Se a gente continuasse, isso ia trazer uma característica que mais para frente a gente vai compreender, que é muito importante. Na próxima aula, nós vamos aprender a fazer operações entre matrizes. Então, é muito importante que você compreenda muito bem essa estrutura, porque a gente vai juntar os cálculos. Você vai ter um momento que você vai ter que construir a matriz e fazer a operação pedida. Esse assunto de matriz não é difícil, mas ele tem muitos detalhes que são importantes à compreensão. Por isso que eu estou aqui explicando, fazendo atividade com vocês. Eu vou fazer praticamente essa primeira parte inteira. A gente vai até a atividade 4. E aí eu vou passar algumas atividades mais para frente para vocês retomarem essa parte, mas é extremamente importante que você também faça aí na sua apostila, tá? Uma dica que eu dou, assiste o vídeo e depois você tenta fazer sozinho, tá? E você só confere. Então vamos lá, algumas aplicações, me desculpem. Uma questão do Enem. Eu acredito que aí na apostila de vocês esta matriz A não esteja, tá? Pelo que eu dei uma olhada aí na apostila, tá lá, esta é a matriz obtida para essa análise. E depois está lá embaixo, ó, o banco com base nessas informações e tal. Mas se não tiver a matriz, vocês têm ela aqui para poderem dar uma olhada, tá? Então vamos lá, a transferência eletrônica disponível, TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio de TEDs entre 5 bancos durante um mês. Para isso, ele dispõe esses valores em uma matriz AIJ, tal que 1 é maior ou igual a I, menor ou igual a 5, e 1 é menor ou igual a J e menor ou igual a 5. Desculpa, gente. Traduzindo isso para vocês. O I maior ou igual a 5, é só uma matriz de quantas linhas por quantas colunas. 5 linhas por 5 colunas. O que significa essa expressão 1 maior ou igual a 5? Como é um banco, como são a análise de dados, eu garanto para vocês que esses dados estão na ordem. Como assim? A primeira linha é referente ao banco 1, a segunda linha é referente ao banco 2, a terceira linha é referente ao banco 3, a quarta linha é diferente ao banco 4 e a quinta linha é referente ao banco 5. E a mesma coisa as colunas. A primeira coluna banco 1, a segunda coluna banco 2, segunda coluna banco 3, a segunda coluna banco 4 e a quinta coluna banco 5. Consequentemente, se essa matriz está analisando dados de transferência de um banco para o outro, por que a diagonal principal é 0? Porque não houve transferência. Olha por quê. Primeira linha, primeira coluna, banco 1 com ele mesmo. Segunda linha, segunda coluna, banco 2 com ele mesmo. Terceira coluna com terceira linha, banco 3, banco 4 e banco 5. Ou seja, um banco não transfere para ele mesmo. Agora, interpretando linha a linha. Cada coluna aqui, ó, a partir da segunda coluna, do banco 1 para o banco 2, do banco 1 para o banco 3, do banco 4 para o banco 1 para o banco 4
do banco 1 para o banco 5. E a mesma coisa vai acontecer nas outras linhas. Ó. Então aqui, ó, do banco 2 para o banco 1, do banco 2 para ele mesmo a gente já viu que não tem, do banco 2 para o banco 3, do banco 2 para o banco 4, do banco 2 para o banco 5. E assim consequentemente. Aí a gente já tem condições de analisar a pergunta. Com base nessas informações, o banco que transferiu a maior quantia via TED é o banco. Olha, vamos olhar para a tabela de que forma? Nas linhas, a gente tem a origem da transferência. E nas colunas, os destinos, certo? Então, a gente pode olhar quem transferiu mais pelas linhas. Então, aqui o banco 1 transferiu 2, 4, 6 transferências ele fez. O banco 2 fez aqui, ó, 2 mais 1 são 3 transferências. O banco 3, ó, 1 mais 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. O banco 4 fez aqui, ó, 4 transferências. E o banco 5, 3 mais 1, 4, mais 1, 5 transferências. Então, você está vendo qual banco transferiu mais? O banco 1. Então, ó, alternativa A. Agora, tá vendo como foi importante a gente saber a construção da matriz, como que é? A gente saber fazer as leituras de gráfico? Tinha uma outra forma de fazer isso? Tinha. Qual que seria essa outra forma? Construirmos a tabela igual aquela primeira tabela que a gente viu lá no começo do exercício, ó, esta tabela aqui, para ser mais preciso, onde de todas essas informações que vocês estão vendo aqui na tela, ó, elas vieram para onde? Em uma matriz só, que não tinha os dados exatamente. Ó. Por isso é importante saber do que se trata e a leitura que a gente faz nela. Agora, voltando lá, há uma outra forma? Como ficaria a tabela de vocês se vocês organizassem de uma forma semelhante àquela do começo do capítulo? Assim, ó, a origem das transferências, ó, banco 1, banco 2, banco 3, banco 4, banco 5, e os destinos, ó. Saiu do banco 1, foi para o banco 2, saiu do banco 3 para o banco 4, tá vendo? E assim por diante. Então, essa é a cara do exercício que ficaria caso vocês resolvessem organizar daquela forma. Então, pessoal, vamos dar sequência aqui às nossas atividades. E aí, ó. Esse é um tipo de exercício que também costuma cair em vestibulares. Ele te dá uma lei de formação e pede para você verificar como. Você já sabe agora como identificar a característica de uma matriz. Se não souber, pessoal, para o vídeo, volta lá. Se ainda tiver difícil, comenta aqui no vídeo. Professor, não entendi a atividade 3. Me fala isso que eu dou um jeito de explicar de novo. Tá? A representação de uma matriz E é dada pela expressão E e J 2 por 2. Os elementos E e J de E são expressos algebricamente por esta lei de formação que vocês estão vendo aí. I ao quadrado menos 2J. A expressão que corresponde a esta lei de formação é... acertando, vendo o primeiro elemento, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Então vamos lá, o primeiro elemento é uma matriz 2 por 2, então seria E, 1, 1. Se I ao quadrado menos 2J, ó, 1 ao quadrado menos 2 vezes 1. Ou seja, 1 menos 2 vai dar menos 1. Sendo o primeiro elemento, a primeira linha, a primeira coluna menos 1, a gente já mata a alternativa B, já mata a alternativa C e já mata a alternativa E. Mais um elemento dessa matriz, a gente mata a questão. Vamos lá, qual? Vamos usar o E1, 2. Tá? O I é 1, né? 1 ao quadrado, menos 2 vezes 2, vai dar 1, menos 4, que vai dar menos 3. Vendo então a primeira linha, a segunda coluna é menos 3, que dá a alternativa D. Agora, olha bem a importância de não se confundir linha com coluna. Olha essa alternativa D e olha a alternativa A. Tá vendo a importância de não se confundir e fazer exatamente o que a gente está fazendo, saber exatamente o que a gente está fazendo, como a gente está aplicando isso? Conseguiu enxergar? Ótimo, vamos lá então. E a atividade 4 é exatamente o caminho contrário. Ele dá a matriz e pede para verificarmos a lei de formação. Olha aí. Ó. A matriz A pode ser representada algebricamente por AIJ M vezes M. M vezes N.
seus elementos A e J podem ser representados por expressões algébricas quando I for igual a J e I diferente de J. Então, dada a matriz, ele pede para a gente verificar a representação algébrica desta matriz. Então, a gente vai identificar algumas coisas logo de cara. Por quê? Aí a gente tem que testar mesmo, não tem segredo. Tá? Mas uma coisa que fica fácil, já dá para descartar a alternativa A logo de cara. Por quê? Ele diz que na letra A, I menos J, se I igual a J. O que significa isso? I menos J se I for igual a J. A1, por exemplo, I igual a J, certo? Você faz de conta que essa matriz é A. 1 menos 1 dá 0. Nós temos 0 aqui? Não, então A já foi. O primeiro elemento, se I for... I mais J, se I for igual a J. Ou seja, A1, 1 mais 1 é 2. Ali bate. Então, a gente já pode matar a alternativa aí. B, C e D continuam no jogo. Vamos usar a linha de baixo para facilitar. 3i mais j se i for diferente de j. Então, 3i mais j. Vamos pegar ali, segunda linha, primeira coluna. 3i mais j é o que está dizendo ali, não é? Então, vamos lá. 2 vezes 3, 3 vezes 2, mais 1. 6 mais 1 dá 7. Ou seja, a segunda aqui já não pode ser também. Vamos lá, na letra C, vamos testar ali. A gente já testou a primeira linha, então vamos testar a segunda. 3i menos j, se i diferente de j. Então aqui a gente faz o quê? O A21, vamos continuar no A21 que fica mais fácil. Quando a gente tiver 1, fica mais fácil de analisar. 3i menos j, né? Então 3 vezes 2 menos 1 vai ser igual a quanto? 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. O A21 é 5? O A21 é 5, pode ser essa. A outra não é diferente? Então aqui só pode ser a alternativa C. Ok? Se você quiser conferir a letra D para tirar dúvida, aí o 2, 1 seria quanto? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Não é. Tá vendo como fica mais fácil de fazer dessa forma? Então, pessoal, esta foi a primeira parte da aula. Significados das matrizes, eu não sei se vocês assistiram lá no Centro de Mídias, eu procurei detalhar um pouco mais, e usando somente a apostila de vocês como base. Bateu dúvida? Comenta aqui. O favor que eu te peço é que compartilhe esse vídeo, faça com que chegue nos seus amigos também, que não estão conseguindo assistir, converse com eles para fazer as atividades que estão sendo propostas, e estou à disposição para ajudá-los da forma que for possível. Só me manda um e-mail. Quando mandar um e-mail, se identifique, por favor, para eu saber quem é, e também me fale sobre a sua dúvida para eu poder responder de uma forma mais efetiva. Tá ok? Eu estou pensando em montar uma aula ao vivo no horário da aula de vocês, do noturno. Só que eu preciso de resposta de vocês para que eu não fique sozinho lá esperando alguém entrar e ninguém entra, tá? Então eu disponibilizo o link para vocês lá. Só me avisa se vocês vão querer isso de fato ou não. Esta possibilidade existe, só depende de vocês para acontecer, tá bom? Até mais, gente.